Shalom, shalom, queridos. Como é que vocês passaram de manhã até agora? Vamos a mais um tempo, vamos a mais um vídeo. A gente está falando aqui, tratando aqui sobre as 10 pragas. E antes da gente entrar, né, na quarta praga, eu quero trazer um entendimento. Ninguém me perguntou ainda, mas pode surgir esse questionamento, essa dúvida no coração, né? Sobre os deuses que nós estamos falando aqui. E primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não estou tentando trazer algo relacionado aos deuses, eu estou tentando trazer o entendimento acerca do sistema, né, de uma cultura que pode estar operando na nossa vida, amém? Mas se existe base bíblica para falar que são esses deuses? Não, irmãos, não existe. O que existe é Êxodo 12, 12, vamos lá. Dizendo, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Dentro desse embasamento, dentro deste texto, houve-se vários estudos para saber quais eram os deuses que atuavam relacionado às pragas. E houve o entendimento acerca desses deuses, amém? O que a Bíblia fala é que o Senhor executaria juízos sobre esses deuses. E esses deuses que eu estou citando aqui realmente agiam no Egito. Amém? Só para a gente deixar isso claro, para não ficar parecendo que eu estou trazendo uma base bíblica de algo que não está ligado à Bíblia. O que está ligado à Bíblia é que Deus disse que executaria juízo sobre os deuses. Não era somente um juízo sobre a nação do Egito ou sobre Faraó, era sobre o que estava por trás disso tudo. Amém? Só para esclarecer isso aqui. E, voltando a dizer, eu, apesar de estar citando alguns nomes, né, que os historiadores conectam a esse tempo, eu não estou falando sobre os deuses, eu estou falando sobre o sistema, amém? Porque todo Deus, ele vai criar uma cultura, ele vai criar um sistema operacional, e o nosso Deus também criou, né? E a gente vê isso pela palavra, o sistema onde Deus opera está dentro da palavra, então todo Deus fará isso. E daí qual é a minha questão aqui? Vamos analisar em qual sistema nós estamos rodando, porque tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida, amém, irmãos? Dito isso, vamos para Êxodo 8, do 20 ao 32. Êxodo 8, versículo 20. Nós vamos ler até o 32, amém? Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Aqui, ontem a gente viu que essa parte que foi pulada, né? Deus mandou Moisés falar com Arão e ferir o pó da terra. Aqui não, aqui o Senhor já manda novamente ele se apresentar a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e na casa dos teus egípcios, se encherão desses enxames. E também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozen, que habita o meu povo. Queridos, aqui começa algo espetacular. Aleluia. A terra de Gozen que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Até aqui, irmãos, tudo o que acontecia no Egito era para todo mundo. A partir daqui da quarta praga, o Senhor faz separação. A partir de agora, querido, isso aqui é uma chave poderosa. O Senhor vai, as medidas vão se apresentando diante do Senhor. Chega uma hora que o Senhor faz diferença, faz diferenciação entre quem é e quem não é. E aconteceu isso aqui. Agora, todo o Egito era tomado de mosca, mas a terra onde habitavam os egípcios, os hebreus, não havia mosca. Isso é tremendo. Versículo 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles?
temos que ir caminho de 3 dias ao deserto. Presta atenção, irmãos. Faraó estava dizendo para eles irem e ficar por perto. Mas a terra estava toda contaminada, porque mosca fala de contaminação, né? A terra estava toda contaminada e Moisés falou assim, a gente não vai oferecer esse tipo de sacrifício. A gente tem que ir para longe daqui, porque a gente tem que ir para um lugar onde essa contaminação não existe. Ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Então o Faraó fala assim, tá, esse limite que você está colocando de 3 dias, não. Vocês podem ir, mas vai mais perto. E ó a sutileza, irmãos. Daí você aproveita e ora por mim também. Oh, Jesus, tem misericórdia. Me perdi aqui, deixa eu achar. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda assim, mais uma vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Queridos, aqui a gente vê que não é somente uma praga, né? A gente vê que aqui o Senhor estabelece um marco. Deus envia uma separação no Egito, queridos, isso é tremendo. Vai acontecer sobre vocês, mas não vai acontecer sobre o meu povo. E esse confronto, queridos, o Deus que agia por trás das moscas, né? Que era uma divindade associada ao escaravelho, é o Deus Kepri, que ele é ligado ao ciclo, à renovação e ao movimento da vida. Esse sistema, queridos, que era estipulado por esse Deus, é um sistema de mistura espiritual, aonde tudo existia, mas sem distinção. Então, Faraó até fala isso aqui, né? Mas pode ir mais perto. Não é como se Faraó estivesse dizendo assim, olha, não se preocupe com a contaminação. Deus vai aceitar, vai estar tudo certo. Então, o Egito, ele vivia dentro dessa essência, dentro dessa mistura. Tudo no Egito era misturado. A verdade misturada com engano, o Deus verdadeiro com deuses falsos, ídolos, espiritual e carnal, tudo era misturado, irmãos. E aqui entra algo muito poderoso. Eu tenho falado sobre isso nesses dias. O Senhor não vai aceitar misturas, irmãos. Eu me lembro de um dia que eu estava ministrando na célula, isso tem muitos anos. E eu estava falando sobre santificação. E o Senhor falou comigo. Se você tiver com muita sede e eu te oferecer uma água extremamente pura, e nessa água extremamente pura eu colocar uma gota, só uma gota de água da fossa, você beberia essa água? Eu falei, não, Senhor, eu não beberia. Eu uso esse exemplo até hoje, irmãos, eu acho que já me ouviram falando dele. Eu não beberia. E o Senhor falou, por que vocês querem que eu engula a contaminação que está em vocês? Se vocês, né, sendo naturais, sendo homens e mulheres naturais, não conseguem lidar bem com a contaminação. Então, irmãos, isso é muito sério. E existe uma diferença, porque vamos lá. Nenhum de nós temos uma natureza 100% pura, amém? Nós temos a natureza pecaminosa. E o Senhor conhece isso. E por isso que nós estamos num processo de santificação. Então, dentro das nossas limitações, dentro da nossa humanidade, o Senhor conhece a nossa estrutura e sim, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe a nossa oração, Ele nos ajuda na caminhada, nos processos, né, para que a gente continue. Então, esse nível de contaminação do pecado original não nos afasta de Deus. Porque faz parte da natureza humana, enquanto terra antes da restauração, né? Depois da restauração é outra história. Mas agora faz parte da natureza humana. A contaminação que nós estamos falando aqui, queridos, não é essa contaminação do pecado original. É uma contaminação proposital dentro de uma mistura. Eu quero tudo. Eu tenho falado bastante sobre isso nesses dias, né? Tanto na questão do sangue como aqui. Eu quero tudo. É difícil eu me posicionar.
Queridos, e nesse tempo de internet, né, é um tempo muito difícil. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, elas têm medo de se posicionar, porque o posicionamento vai afastar pessoas. Entende? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando pra mim assim, pra você é mais fácil, porque você já começou dentro dessa nova estrutura. Queridos, não é mais fácil. Mesmo tendo começado essa parte do meu ministério já dentro dessa estrutura de tempos e estações e tal, mas eu passei por muita coisa, irmãos, eu perdi muita gente na caminhada. Pessoas preciosíssimas pra mim. Sabe? Eu era uma pessoa de muitos amigos. Hoje, amigo, eu tenho um casal. Sabe? Então, assim, muitas pessoas foram ficando. Por quê? Porque é muito difícil o posicionamento. As pessoas não entendem, muitas vezes, que o seu posicionamento não está falando acerca delas. Então, aquilo que era um ambiente natural antes, não estou nem falando aqui da contaminação, tá, irmãos? Eu estou falando de diferenças. Aquilo que era um ambiente natural, que todo mundo sentava e conversava, depois que eu rompi com muitas coisas, tudo que eu falava virava afronta. Entende? Virava umas guerrinhas, assim, né? Então eu fui ficando mais guardada. E hoje, às vezes, dependendo do ambiente que eu estou, eu mais ouço do que falo. Eu fico ali quietinha, ouço bastante. Dependendo do ambiente que eu estou, hoje o Senhor já mudou muito esse quadro. Hoje eu caminho com bastante pessoas que pensam de uma forma semelhante, não igual, porque cada um tem uma identidade. Mas essas separações, irmãos, você se posicionar, seja em relação à sua fé, seja em relação à forma como você entende o ministério, seja em relação às contaminações, vai trazer separação. E essa separação é clara aqui, quando o próprio Deus traz uma separação entre os hebreus e os egípcios dentro do mesmo território. Então estavam todos dentro do mesmo território, mas o Senhor separou o povo. O Senhor separou, isso aqui é para você, isso aqui não. Entende, queridos? Então vai haver separação. Então o que Deus está fazendo aqui, na verdade, é mais do que liberando uma praga, ou um juízo, ou um confronto. O Senhor estava marcando um território. No Êxodo 8, 23, o Senhor diz, eu porei separação entre o meu povo e o teu povo. Queridos, esse texto para mim aqui é chave. É chave. E esse texto aqui para mim é um texto que eu trago para a nossa realidade hoje. O pau tá torando, irmãos, as coisas estão dando ruim para um monte de gente, mas o Senhor disse que ele colocará a separação. Então eu tô dentro do povo separado de Deus, eu tô dentro do povo escolhido de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos entender os limites. Aqui tudo parecia que estava acontecendo igual para todos, mas agora Deus deixa bem claro, não está. Eu já falei sobre isso agora nesses dias, né? Não lembro se no sangue, não lembro se aqui, não lembro aonde, porque são muitos vídeos nesses dias. Mas a situação no Brasil tá ruim para todo mundo. Para todo mundo o combustível tá lá em cima, para todo mundo o mercado tá lá em cima, mas tem pessoas, queridos, que continuam caminhando. Continuam comendo o que comiam antes, continuam bebendo o que bebiam antes. As coisas não mudaram, porque o Senhor é aquele que faz separação, irmãos. Nós somos deste mundo, mas não somos deste mundo contaminado. Ainda que a gente vai viver aqui na terra, restaurado, né, na Nova Jerusalém, que vai ser aqui na terra, não será com essa estrutura. Nós somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo, amém? Como que esse sistema, ele opera hoje? Ele opera dentro da mistura, do tolerar. Eu tolero muitas coisas. Então, por exemplo, hoje a gente vê igrejas, igreja para tudo. Porque eu lembro de uma vez que uma pastora, uma irmã veio aqui em casa, ela tinha saído de uma igreja, ela e o marido, e saíram assim num monte de pessoas, assim, né, de umas 10 pessoas. E daí eles saíram, não sabiam para onde ir e resolveram abrir um novo ministério. E ela veio conversar comigo acerca disso. E eu ouvi, irmãos. E eu falei, tá, vocês estão abrindo uma igreja tal, a segunda igreja tal, né? Mas agora dentro dos valores que vocês têm. Porque hoje o que a gente vê vamos lá,
Deixa eu pensar em algo aqui. Eu gosto de mulher, entenderam, né, irmãos? Então, é muito mais fácil eu pegar textos isolados, pegar o amor de Deus de uma forma distorcida, pegar essa teologia da hipergraça, colocar tudo no liquidificador, bater e montar uma igreja com as minhas estruturas, com a minha mistura, do que eu renunciar àquilo que me afasta de Deus. Ou eu continuo aqui, mas eu aceito. Eu aceito. Não, gente, a gente tem que amar. Não, gente, a gente tem que ser inclusivista, a gente tem que incluir as pessoas. Queridos, isso não é bíblico. A Bíblia fala constantemente de separação, tanto que no arrebatamento vai estar dois juntos, um vai, outro fica. Eu espero que você seja aquele que vai. Isso não é bíblico, irmãos. E eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que amar, a gente tem que amar. Mas existe uma diferença entre amar o pecador e tolerar o pecado. E nós precisamos ser muito bem posicionados nessas estruturas. Irmãos, eu não tenho problema com um monte de coisa. Mas se você me perguntar, você sempre vai saber a minha postura. Mas você quer praticar, é a sua vida. Mas você sempre vai saber a minha postura. Eu não fico em cima do muro. Eu não fico, irmãos. Por quê? Porque o em cima do muro é o misturado. O em cima do muro é aquele que quer ser visto dos dois lados. Entende? É uma vida espiritual sem definição. Quem é você? O que você pensa? Quais são suas bases de fé? Qual a sua base ministerial? Ai, não sei. Ai, não sei. Pois é, como que você não sabe? Como que você não sabe como que você caminha? E daí vem os ventos de doutrina e você é levado de um lado para o outro. Porque não tem definição. É mistura. Então hoje eu creio nisso e eu não estou dizendo que a gente não pode expandir ou entender coisas que a gente não entendia e mudar a nossa forma de crer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, irmãos, eu sou uma pessoa, eu sou difícil, eu escuto tudo. Mas eu sou muito difícil de mudar de opinião. Muito difícil. Deus sabe que eu dou trabalho para ele. Eu tenho que, a não ser que seja sobre a palavra, e ainda assim não ser texto isolado. Eu sou muito difícil de mudar. Eu recebo revelação, eu cresço, eu vou crescendo em Deus, eu não tenho problema com isso. Mas você me trazer algo novo e querer me enfiar a goela abaixo, irmão, você não vai enfiar. Eu tenho esse jeitinho tranquilo, de boa. Eu te escuto. Irmãos, eu vou te escutar. Isso não quer dizer que eu vou fazer a digestão daquilo que você está colocando em mim. Por quê, irmãos? Porque eu sou definida naquilo que eu creio. Mas e se algo que eu estiver trazendo for de Deus? Deus vai falar comigo, irmãos. Deus sabe como falar comigo. Deus me conhece. Ele conhece minha estrutura. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que Deus vai dar um jeito de falar comigo. Ele sabe como e aonde me tocar. Ele sabe. E ele sabe que se ele falar comigo, eu me rendo. Ele sabe disso, irmãos. Mas eu não fico oscilando. Não adianta você vir com história pra mim e falar assim, olha, mas isso é o quê? Porque isso aqui tem sentido. Eu, ok, tem sentido. Mas e a Bíblia? Fala o quê? Queridos, eu já fui taxada de muitas coisas. Eu já fui taxada de ser medrosa, porque eu não tenho coragem de entrar, de mergulhar no profético. Eu já fui chamada de extremista. Eu já fui chamada de fundamentalista. Irmãos, cada um com seus problemas. Nós precisamos ter uma base de fé sólida, uma vida espiritual bem definida. E daí aqui entra muitas coisas, pessoas que querem Deus, mas querem o mundo, pessoas que querem Deus, mas querem a ciência, pessoas que querem Deus, mas querem o coach, pessoas que querem Deus, mas querem a psicologia. E eu não estou colocando a psicologia e o coach como errado, eu estou dizendo que queridos, o que eu vejo de pessoas que conhecem a psicologia e hoje ela pega a Bíblia e coloca dentro do fundamento da psicologia. Ah, irmãos, isso não vai entrar em mim. Porque você pode pegar a psicologia e ver o que ajuda na palavra, mas não pode substituir o fundamento. E daí,
São pessoas que daí tudo fica assim, elas não vão conversar, elas não falam assim, mas porque a Bíblia, não. Não, porque a psicologia, irmãos, me poupe. E eu não sou contra a psicologia. Inclusive, eu oriento pessoas a procurarem psicólogos cristãos. Já até falei isso aqui num vídeo aqui. Pastora Ana que o diga, né? De vez em quando eu mando alguém para ela. Ela mesma já me atendeu. Não sou contra. Eu sou contra a substituição de fundamento, eu sou contra a mistura. Eu sou contra você pegar o coach, queridos, o coach é para trabalhar em uma área específica. Eu sou contra você pegar esses fundamentos para ganhar vidas. Queridos, me poupe. Eu sou contra você usar o som para colocar o povo na igreja em êxtases espirituais, para que eles sejam receptivos. E não vem, porque tem pessoas que usam aquele fundo musical muito proposital e sabem o que está fazendo. Eu sou contra as misturas, irmãos. Mas é porque assim, vamos lá, para evangelizar a Bíblia. Então, se a Bíblia não for suficiente, queridos, para a gente apresentar a pessoa de Cristo, não tem sentido o evangelismo. Porque o evangelismo não é para mostrar uma estrutura legal, não é para inserir ninguém na igreja. O evangelismo é para quebrar a obra das trevas e levar a redenção na vida da pessoa. E a única coisa que pode fazer isso é a Bíblia. Porque a Bíblia apresenta o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe, irmãos. Então eu sou contra as misturas. Eu sou contra você falar que tem uma fé, mas não tem coragem de renunciar. Não tem força para renunciar a nada. Tudo você digere. A mistura da linguagem espiritual com a linguagem carnal. Sabe? Mas olha, isso aqui, vamos dar um jeitinho aqui. Queridos, nós precisamos entender que essas coisas que parecem ser coisas normais, chega um momento que Deus começa a fazer separação. Irmãos, não precisa se preocupar. Profeta, isso não é comigo, mas eu conheço o irmão. Irmãos, não precisa se preocupar. O Senhor vai separar o bode das ovelhas, o Senhor vai separar o trigo do joio. Essas separações, elas sempre vão acontecer. E não pensem que essas separações acontecem só no último dia. Só vão acontecer no último dia. De tempos em tempos, a gente começa a ver Deus fazendo alguns tipos de separações. Chega um momento onde Deus separa e mostra quem Ele é. Eu me lembro de uma vez, eu estava num reencontro, eu já falei isso várias vezes para vocês, né? Vou falar de novo. E o pastor que estava ministrando, o pastor Nilson, acho, não lembro o nome dele, colocou a mão no meu ombro e falou assim, minha irmã, me fala uma coisa. 2 pastores, eles cometem adultério. Os dois são pastores de igreja, têm grandes igrejas, e os 2 cometem adultério. E depois do adultério, um cai, se arrebenta, o ministério acaba, a família é destruída, e o outro, a família é restaurada e ele cresce. Qual a diferença? Isso tem muitos anos, irmãos, tem uns 18 anos, 20 anos. Falei, sei lá, pastor, qual a diferença? Ele falou assim, vou te dar uma lição, nunca mais esqueça isso. Os 2 cometeram o mesmo pecado, mas um reconheceu. Ele foi para a esposa, ele pediu perdão, ele reconheceu o erro dele, ele foi para a igreja, ele não se escondeu, ele se posicionou, ele aceitou o processo. O outro, mesmo exposto, ele negociou, ele tentou achar culpados, ele justificou o pecado. Ele falou assim, todos aqueles que se humilham, o Senhor exalta. Mas todos aqueles que a si mesmo se exaltam, o Senhor abate. Então, a questão não é somente o pecado em si, é o que eu faço com o pecado. Então, entenda, queridos, o Senhor sempre vai trazer separação. Talvez você olhe para alguém e fale assim, essa pessoa fez coisa pior do que eu. E olha como ela está bem, e olha a minha vida. Para analisar se você não está dentro desse sistema. Um sistema que traz a mistura e a justiça própria, irmãos, faz parte de mistura. A falta de perdão faz parte da mistura. Os excessos,
o orgulho, a arrogância. Tudo isso faz parte de uma mistura. Nós não podemos viver, queridos, entre dois sistemas. Ou nós estamos alinhados, ou nós estamos misturados. Amém? E a mistura, ela não sustenta o que Deus está fazendo. A mistura não aguenta, irmãos. Por que tem muitas pessoas que entram nessa techuvá? Não estou falando do meu ministério, eu estou falando a palavra. Entra nesse processo de voltar aos princípios bíblicos. E elas caminham e de repente elas se esborracham. Porque elas estão tentando viver uma vida misturada. Queridos, não adianta. Vai ser exposto. Uma vez ouvindo o A.P. Joseir, são essas palavras-chave, né, que a gente guarda e carrega para não esquecer de forma alguma. Ele disse assim, queridos, quando vocês verem que alguma coisa está dando ruim, que Deus está te apertando, não tenta explicar, não tenta justificar, não tenta achar culpado, se rende. Se joga, porque o Senhor muda a sua história. E queridos, isso é a mais pura verdade. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Adivinha quem que é o lado mais fraco? Somos nós, irmãos. Nós precisamos caminhar com verdade. Com verdade, irmãos. Com absoluta verdade. Nós precisamos decidir, porque nós precisamos tomar um posicionamento. Eu tenho falado muito essa palavra, né? Posicionamento. E o posicionamento vai gerar o rompimento. Aonde existe mistura na minha vida, eu preciso tomar decisões de sair dessa mistura. Eu preciso tomar decisão de, volto a dizer, romper com relacionamentos, romper com prática, romper com pensamentos. Eu preciso estar alinhado, irmãos, para que eu não fique do lado da praga. É dentro de um alinhamento que eu vou ficar do lado da proteção, nas terras de Gozen, aonde o juízo de Deus não entra, o que entra ali é a proteção. Nós precisamos abrir mão das misturas, irmãos. E o problema da mistura é que externamente a gente vê um cristão, porque as misturas dificilmente elas estão externamente, elas estão dentro. E nós precisamos ter posições claras. Claras, irmãos. Vou pegar agora um exemplo do A.P. Éder. Uma vez aconteceu uma situação, logo quando eu comecei a caminhar com ele, aconteceu uma situação e eu não falei com ele. Eu deixei o pau torar, assim, sabe? Era uma situação de relacionamento entre eu e uma outra pastora. E daí, quando eu fui falar com ele, ela já tinha levado um outro relatório. Não foi um relatório mentiroso, mas foi um relatório baseado na verdade dela, né? E tinha o relatório baseado na minha verdade. E o apóstolo me juntou aquele dia, irmãos. E ele falou para mim assim, Andréia, você precisa entender algo. Tudo aquilo que fica em trevas é uma arma nas mãos de Satanás. Entenda isso. Tudo na nossa vida tem que ser trago para a luz. Sabe por que aconteceu isso? Porque você manteve sentimentos e pensamentos em trevas. Daí o resultado foi esse. Os demônios conseguiram entrar e trazer confusão. Sempre traga tudo para a luz, porque os demônios não andam na luz. Eles não andam na verdade. Queridos, ele me falou isso uma única vez. Isso foi uma chave que virou dentro de mim. Entende? Porque, queridos, deixar as coisas no oculto é trazer mistura. É eu viver para Deus dentro de um sistema maligno. Isso é mistura. Eu vivo para Deus. Eu oro para Deus, eu canto para Deus, eu me visto para Deus, eu prego para Deus, eu oro para Deus. Eu vivo para Deus. Mas dentro de mim tem áreas que estão misturadas com o sistema das trevas. E nós precisamos sair das misturas, amém? Pai, hoje, em nome de Jesus, Senhor, nós rompemos com essas misturas, Deus. Nós renunciamos toda a vida dupla, toda divisão, toda vida parcial com o Senhor. E nós escolhemos ser separados e vivermos separados para o Senhor, termos uma vida por inteiro na tua presença.
Deus, mas mais do que isso, além dessa escolha, se houver mistura, Senhor, que tem contaminado a nossa oração, que tem contaminado a nossa adoração, que tem contaminado a nossa caminhada, revela, Deus, onde elas estão. Porque nós não queremos viver divididos, Deus. Que a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, seja separada, santificada para o Senhor. Que os nossos caminhos e as nossas decisões sejam para o Senhor. Assim como o Senhor fez, Deus, nessa quarta praga. Marca hoje um limite claro, aonde vai haver limites mesmo, marcações daquilo que entra na minha vida e daquilo que não entra. E eu peço, Deus, que entre em nós somente aquilo que vem do Senhor. Nós escolhemos, Deus, ser do Senhor sem reservas, sem restrições, sem áreas ocultas. Nós entregamos e vivemos tudo em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amanhã a gente já volta para a quinta praga, metade desse tempo. E aqueça o seu coração aí, porque a peça já está aí, irmãos. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém? Deus te abençoe e guarde. Amanhã a gente está junto novamente em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.